Tenho 3 destas brochuras brilhantes em cima da minha mesa de cozinha agora mesmo. A minha filha mais velha, a Sara, ela colocou-as ali há cerca de 1 hora. Carvalhos dourados, pinheiros sussurrantes, sempre estes nomes pacíficos e bonitos, não é? Tem a foto de uma velhinha sorridente na capa, sentada num solário, parecendo que não tem uma única preocupação no mundo. A minha filha sentou-se na minha poltrona favorita, aquela que comprei com o meu primeiro ordenado após 30 anos a trabalhar no banco, e diz-me que está na altura de falarmos sobre a minha segurança. Disse que as escadas estão a ficar muito íngremes. Disse que eu não devia estar no jardim quando está a umidade. E usou aquela voz muito suave. O tipo de voz que se usa com um cavalo assustado ou com uma criança que não sabe o que faz. Tenho 86 anos. Criei 3 filhos com um único rendimento. Sobrevivi a uma recessão. Enterrei o meu marido de 50 anos e estou a olhar para a menina a quem ensinei a ler e percebo que ela não está preocupada com a minha segurança. Ela está preocupada com a conveniência dela, com a paz de espírito dela. Se tem mais de 70 anos e os seus filhos começam a usar a palavra segurança, precisa de me ouvir como se a sua vida dependesse disso. Porque depende. Não assine os papéis. Não lhes dê uma procuração sem lutar. E, faça o que fizer, não deixe que o coloquem num lar de idosos, porque é uma armadilha. E assim que aquela porta se trancar atrás de si, nunca mais recuperará a sua vida. Antes de continuarmos, se quer proteger a sua autonomia, subscreva o nosso canal antes de eu partir. Falamos sobre as verdades que ninguém lhe quer contar. As pessoas pensam que acontece tudo de uma vez. Não acontece. Eles não o arrastam para fora de casa a gritar e a espernear. Eles emboscam-no quando está fraco. Há 9 meses, escorreguei no corredor. Eram 2 da manhã. Ia buscar um copo de água, o meu pé prendeu na ponta do tapete e caí. Com força, parti a bacia. Fiquei ali naquele chão de madeira frio durante 9 horas. 9 horas a olhar para o pó debaixo do radiador, a ouvir o relógio a dar as horas na cozinha, a perguntar-me se era assim que tudo terminava. Ninguém veio, ninguém ligou. Quando o vizinho finalmente me ouviu a bater no chão com um sapato, chamaram a ambulância. Fui para o hospital. Eles remendaram-me, mas os médicos disseram que eu precisava de reabilitação. Disseram que eu não podia ir direto para casa,
porque era um risco de queda. Sugeriram uma unidade de cuidados de enfermagem especializada, um lar, apenas para me pôr de pé, diziam eles. Os meus filhos atiraram-se a isso. Oh, ficaram tão aliviados. Só por umas semanas, mãe. Só até estares forte o suficiente para andares no jardim outra vez. Acreditei neles. Deixei que fizessem uma mala. Entreguei à Sara as chaves da minha casa para ela ficar de olho nas coisas. Aquele foi o momento exato em que deixei de ser uma mulher e passei a ser um fardo. Levaram-me para aquele lugar. Custava 9.500 euros por mês. 9.500 euros por um quarto que parecia uma enfermaria de hospital e uma janela que dava para um contentor de lixo. E em menos de 48 horas percebi a verdade brutal e não dita sobre o que estes lugares realmente são. Dizem-lhe que é uma comunidade, é um armazém, é uma sala de espera para o cemitério. A primeira coisa que se nota é o cheiro. É aquela mistura sufocante de lixívia, couve cozida demais e rendição. Apenas pessoas a desistirem. Depois começam a tirar-lhe a dignidade, peça por peça. Sou uma mulher que geriu um escritório de uma empresa durante 3 décadas. De repente, uma rapariga de 20 anos chamada Tiffany entra no meu quarto, bate as palmas e fala comigo com uma voz aguda de bebê. Está na hora do nosso remédio, Margarida. Está na hora do nosso pequeno passeio, Margarida. Disse-lhe que conseguia tomar as minhas próprias pastilhas e seguir o meu próprio caminho. Ela apenas olhou para mim como se eu fosse um eletrodoméstico avariado. Eles não querem que seja independente. A independência estraga o horário deles. Tiraram-me as minhas roupas a sério. Puseram-me estas calças de fato de treino enormes, porque os botões são uma dificuldade. Tiraram-me as minhas agulhas de tricô, porque eram objetos afiados. Disseram-me quando tinha permissão para comer, quando tinha permissão para dormir, até me disseram quando tinha permissão para desligar a minha própria televisão. Ouça-me bem, não se morre quando o coração para de bater. Morre-se no dia em que outro adulto lhe diz que não tem permissão para beber uma segunda chávena de café. Morre-se no dia em que lhe tiram as chaves e o direito de escolher o que entra no seu corpo. E a parte financeira? Esse é o verdadeiro crime. Enquanto eu estava sentada naquele quarto de linóleo, a comer ovos em pó que sabiam a cartão, ouvi o meu filho e a minha filha a falar no corredor. Não estavam a falar da minha saúde. Estavam a falar com um planeador financeiro
sobre a venda da minha casa. A casa que eu construí. A casa onde o cheiro do pai deles ainda paira no armário. Queriam liquidar o trabalho de toda a minha vida apenas para pagar a uma corporação 100.000 euros por ano para me manter sedada e fora do caminho deles. Queriam apagar a minha existência enquanto eu ainda respirava. Sabe o que foi o mais difícil ali dentro? Não foi a dor na bacia, foi olhar para os outros. Sentamo-nos naquela sala comum e a televisão está sempre aos berros, com um concurso que ninguém está a ver realmente. E olhamos para estes homens e mulheres, homens que lutaram em guerras, mulheres que geriram negócios, e eles estão apenas a olhar para a porta. Todos os domingos, sentava-me à janela da sala de recreio a olhar para o parque de estacionamento. Quer saber a verdade brutal sobre os filhos adultos? Eles colocam-no num lar, dizem a si mesmos que é para o seu próprio bem e depois lavam as mãos. Aquele parque de estacionamento era uma cidade fantasma aos fins de semana. Podem visitar num aniversário ou no dia da mãe, mas o resto do ano? Longe da vista, longe do coração. Observei um homem chamado Arthur, 89 anos, lúcido como ninguém. Observei-o a perguntar à enfermeira todas as tardes se o filho tinha ligado. Todos os dias durante 2 meses. E ela dizia: "Hoje não, Arthur." Vi o Arthur encolher fisicamente. Vi a alma dele deixar o corpo muito antes de o coração parar. Ele não morreu de um ataque cardíaco. Morreu por ter sido descartado. E percebi, se eu ficar aqui, sou o Arthur. Vão drogar-me até eu ficar calada, vender a minha casa e esperar pelo telefonema a dizer que faleci durante o sono. Tomei uma decisão naquele exato momento. Não ia partir assim. Não sou uma peça de mobília velha que se pode simplesmente pôr num depósito. Comecei a pesquisar. Percebi que o remédio que me estavam a dar me deixava grogue, fazendo-me cair mais vezes. Eu precisava de me curar a mim mesma. Encontrei uma forma de recuperar as minhas forças usando a natureza, não os químicos que lhe enfiam pela garganta abaixo nessas alas. Comecei a seguir os princípios de a Bíblia da Medicina Natural, mais de 1000 remédios à base de plantas para curar todas as doenças e viver mais tempo e com mais saúde. É um recurso que mudou tudo para mim. Se quer ficar fora destes armazéns e manter o seu corpo forte o suficiente para viver nos seus próprios termos, precisa disto. Deixei o link fixado no primeiro comentário abaixo. Adquira-o antes de precisar dele.
Esperei por uma mudança de turno. Encontrei a administradora principal e disse-lhe: vou dar-me alta. Ela tentou impedir-me. Ligou à minha filha. A Sara correu para lá, vermelha de raiva, furiosa. Ficou no lobby e disse-me que eu estava a ser irracional. Disse: mãe, tu não podes cuidar de ti própria. Estás a ser egoísta. Olhei a minha filha nos olhos, os mesmos olhos de onde eu limpava as lágrimas quando ela tinha 5 anos, e disse: eu mudei as tuas fraldas. Trabalhei turnos duplos para tu ires para a universidade. Paguei o teto sobre a tua cabeça. E se eu quiser morrer a cair pelas minhas próprias escadas, esse é o meu direito como ser humano. Saí por aquelas portas duplas com uma bengala. Entrei num táxi e voltei para a minha própria casa. Sentei-me no meu alpendre e chorei durante 3 horas, porque estava finalmente em casa. Portanto, aqui estou eu, 86 anos. Ainda tenho aquelas 3 brochuras de residência assistida em cima da mesa. A minha filha acha que sou apenas teimosa. Acha que me vai vencer pelo cansaço. Acha que na próxima vez que eu tropeçar, vou ceder. Ela que espere sentada, porque estou a cuidar da minha saúde agora. Estou a usar aqueles mais de 1000 remédios à base de plantas que mencionei. Estou mais forte hoje do que no dia em que caí. Mais uma vez, esse link está nos comentários se quiser juntar-se a mim e manter-se independente. Se está a ver isto e os seus filhos estão a começar a ter aquelas conversas sussurradas na cozinha, se estão a olhar para a sua casa como uma herança em vez de um lar, acorde. Contrate um advogado. Coloque a sua casa num fundo. Não ceda os seus direitos apenas para facilitar a vida deles. Eles dir-lhe-ão que é pela sua segurança. É uma mentira. É uma indústria construída para lhe tirar a dignidade, para que os seus filhos não tenham de ser incomodados pela sua velhice. Lute pela sua independência. Guarde as suas chaves. Guarde o seu orgulho. Guarde a sua saúde. Porque uma vez que os deixa levar isso, nunca mais recupera. Por favor, subscreva o antes de eu partir para nos ajudar a espalhar este aviso. E consulte a Bíblia da Medicina Natural no comentário fixado abaixo. A sua liberdade depende da sua saúde. Não deixe que lhe tirem nenhuma delas.